e som.
Bom dia. Bom dia. Cumprimentando a professora Ângela, cumprimento todos os online, professor Laudelino, professor Antônio Jorge, bom dia. Professor Geraldez, professor Filassi, que está de pijamão em casa. Hein? Professor Laudelino, eu acho que ele está de pijamão em casa, viu, Filassi? Pelo menos foi uma camiseta, como eu. Então vamos dar início à nossa reunião, véspera do Congresso da SOGESP e véspera do aniversário do Sérgio Conte Ribeiro também. Todo mundo convidado, dia 22 à noite, na casa dele, para uma pequena recepção. Champanhe, Krug e caviar. Tá ótimo, então. E uísque Suntory. Hein? Pastelzinho. Então, vamos começar a reunião de hoje, com prazer, professor Yara Moreno Linhares, chefe do setor de Imunologia e Planejamento e Infecções do trato reprodutivo da Divisão de Ginecologia, professora livre docente, doutora, e uma das maiores estudiosas em infecção por Cândida. Professor Yara tem uma série de trabalhos nessa linha, que conta com a participação do professor Steve Whitkins, que é um mentor grande, não só daqui, como também esteve em Botucatu e deixou uma forte herança lá, que até hoje rende na pós-graduação de Botucatu, da tocoginecologia de lá. Então, a professora Yara vai nos atualizar sobre candidíase e vulvo vaginal, com foco também na forma recidivante. Professora. Obrigada, professor. Então, os fungos, eles são organismos eucarióticos com material genético celular envolto por um núcleo. Eles têm DNA e RNA. Ixi, agora eu preciso me entender aqui. Eles têm reprodução assexuada por divisão celular, mas também sexuada. Isso é uma coisa que eu não sabia. E isso é uma fonte de variação genética que permite que eles se tornem mais virulentos e se adaptem a um novo ambiente. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo me organizar melhor aqui. Eles foram inicialmente descritos por Aristóteles, que classificou os seres vivos no reino animalia e plantae, com plantas, algas e fungos. Mais tarde foi criado o reino fungo, incluindo leveduras, bolores e cogumelos. Atualmente, existem mais de 200 mil espécies catalogadas, sendo unicelulares ou multicelulares complexos. Fica por aqui, se eu me atrapalhar. Então, eles podem ser microscópicos ou eles serem grandes corpos dentro do solo, atingindo grandes distâncias. Algumas espécies são prejudiciais, outras são benéficas. Antibióticos, alimentos são benéficos e as doenças são prejudiciais. E há pouco tempo teve uma série na Netflix muito interessante sobre fungos. E eu trouxe apenas uma imagem mostrando como eles podem ser enormes, Bruno, e ficarem, por exemplo, embaixo da terra. Eles se comunicam em grandes distâncias com as raízes das árvores. Enquanto a árvore faz a fotossíntese e libera o gás carbônico, o fungo metaboliza o gás carbônico. Então, ele limpa o nosso ambiente. Vejam como eles podem ser úteis. E tem havido uma tendência na literatura de estudar as origens dos micro-organismos, porque acredita-se que, estudando a origem do micro-organismos, nós possamos entender melhor a patogênese, resistência e tudo isso. E apenas alguns comentários, então, nesse sentido. A Candida albicans ela é encontrada nas superfícies mucosas dos seres humanos e dos animais sanguíneos. Raramente ela se encontra nos ambientes. E diz a literatura que ela está presente desde o tempo dos hominídeos. Então, ela acompanha a nossa evolução. Vejam como ela é esperta. E a colonização em humanos ocorre nos primeiros meses de vida. E ela habita a cavidade oral, intestinos e vaginas mucosas como colonizante.
E ela é um patógeno oportunista. Ô, Jesus! Porque, normalmente, as infecções são limitadas. Bruno, como é que eu faço? Acho que eu vou apontar isso aqui. Eu prefiro o mouse, mas eu não estou me entendendo aqui com o mouse, mas tudo bem, vamos lá. Não. Então, ela é um patógeno oportunista, causando infecções limitadas às mucosas, ou por translocação através da barreira mucosa, ela pode causar uma peritonite, uma candidemia sistêmica. Então, essas são doenças muito graves. E aqui eu trouxe um trabalho que eu achei muito interessante sobre o papel do hospedeiro e os fatores do fungo nessa relação comensal-patógeno. Então, um pequeno resumo. Como fica essa transição comensal-patógeno? Como e por que ela ocorre? Então, nós sabemos que ocorre a colonização das mucosas oral, intestinal e vaginal. Essas infecções são limitadas às mucosas, mas pode ocorrer translocação. O fungo atravessa a mucosa e daí ele se dissemina. O problema é que essa translocação ocorre com as cepas que colonizam a pessoa. Não são cepas mais virulentas adquiridas, são as próprias cepas comensais. Então, o que acontece que um comensal se torna tão agressivo? Ocorre certamente uma redução nas defesas do hospedeiro e também mudanças transcripcionais no fungo, mudanças genéticas, aquela reprodução sexuada que eles têm ajuda muito nesse sentido. Muda alguma coisa no ambiente do hospedeiro, o fungo se modifica e ele se torna mais agressivo. Existem vários fatores de adesão do fungo quando ele gruda na célula epitelial. Eu trouxe apenas alguns. Proteínas, fosfolipases e alguns genes que são ativados. Genes do fungo são ativados quando mudam as condições do hospedeiro. Daí vai ocorrer, então, a invasão. Então, o fungo encosta na célula, ele gruda na célula, a célula faz uma endocitose e o fungo começa a sua penetração. E ou ele penetra na célula, ou ele penetra nas junções intercelulares. Vão se formando as hifas, e conforme a hifa vai crescendo, ela libera uma enzima chamada candidilisina. E isso vai destruindo a célula epitelial. E a destruição da célula epitelial é que chama, então, a resposta imune. E dependendo do grau de resposta imune, vão aparecer os sintomas mais ou menos agressivos. Então, em resumo, ocorre a filamentação, a invasão e a destruição celular, uma resposta inflamatória com os sintomas. Estudando imunologia, não dá para a gente deixar de pensar nos passos que acontecem até que apareça a doença. Para isso, é essencial a proliferação do fungo. Então, quanto mais ele invade, mais ele vai proliferando e invadindo. E aqui alguns exemplos, eu achei bastante interessantes também, como ocorre o fungo, o comensal e a invasão nas mucosas. Aqui, por exemplo, na mucosa oral. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Sabe-se que o fungo ele não fica diretamente ligado na mucosa se há alguma coisa normal, saudável. Por exemplo, na boca é o fluxo da saliva e o IgA. Então, aqui nós temos a situação de comensal com atividade da linhagem de linfócitos TH17. Se muda, por exemplo, o fluxo da saliva, ou tratamento antibiótico, ou imunossupressão, qualquer coisa, o fungo começa o seu processo de invasão. Ele vai invadindo e vai chamando o processo inflamatório. Isso é muito comum em idosos. Próteses em idosos são ricas em fungos. E agora o professor Baracá vai começar um projeto associado com a odontologia. Aqui no intestino, na mucosa intestinal. Então, nós temos os fungos, aqui representados em verdinho, eles estão bem, quando há o muco, há o IgA, tudo isso, a imunidade funciona bem. De repente, alguma coisa não funciona. Então, por translocação, o fungo atravessa a mucosa, você tem fagocitose, você tem as células de Langerhans, que acabam carregando os fungos, e aí você pode ter uma candidemia, uma infecção sistêmica que é muito grave. E aqui, na mucosa vaginal.
Então, não teria tempo, mas nós sabemos o microbioma, a imunidade, todos os fatores de defesa, eles evitam o processo de infecção, a imunidade celular, humoral, aqui o TH17, tudo isso. Particularmente por redução de lactobacilos, mudança no microbioma ou outras situações, imunossupressão, seja lá o que for, o fungo começa a penetrar na vagina, nas células, ele vai cada vez mais profundamente, o estrogênio logicamente facilita isso, e nós temos então uma resposta inflamatória. E aqui nós chegamos, então, naquilo simples, que é o nosso dia a dia, né, que é a candidíase vulvovaginal, que ela é vista de uma maneira tão trivial, prescreve-se qualquer coisa sem cuidado, mas, na verdade, a coisa não é tão simples assim. Então, como que nós definimos candidíase? É uma doença inflamatória causada por cândida, qualquer espécie, que afeta o trato genital. Particularmente, o mais frequente é a Candida albicans, existem várias outras espécies, e como a Cândida é muito esperta, ela está se modificando, por exemplo, essa Cândida africana e a dubliensis, elas são variantes da albicans. Agora, existe a Cândida auris, que também é uma variante da albicans, que é resistente a praticamente todos os antifúngicos. Então, vocês vejam que ela vai mudando. Nós já comentamos a fisiopatologia da colonização. Ou ela é eliminada ou ela persiste assintomática, mas nós temos, então, a patogenicidade, que depende da virulência, dimorfismo, proteinases, alterações do hospedeiro e a invasão celular. Aqui alguns exemplos também mostrando. Aqui a forma em leveduras, que é a forma principal em comensal. Quando começa o processo agressivo, vão se formando as pseudoífas. Aquele botãozinho ele vai proliferando, vejam os senhores. E depois nós temos as hifas, que são maiores. Isso é simples, mais ou menos. Vejam essa foto eletrônica de uma mucosa de rata. Como as hifas penetram profundamente nas células epiteliais vaginais da rata. Isso acontece também na mulher. Por isso que candidíase não é uma coisa tão simples. Qual a importância? Todos sabem, né? É a segunda causa de vulvovaginite. Nós temos custos pessoais, teses feitas aqui sobre comprometimento de qualidade de vida, que é muito importante, custos econômicos, sociais. O fungo ele vai irritando as fibras nervosas que já estão inflamadas. Isso leva à dispareunia. Existe possibilidade de disfunção secundária da musculatura pélvica. Existem hipóteses que a infecção crônica possa afetar a sexualidade. Algumas mulheres falam, puxa, mas todos dizem que meus sintomas são psicológicos. Não é bem assim, né? É uma condição que depende de hormônios, fatores associados, contraceptivos de altas dosagens, mas para algumas mulheres até os de baixa dosagem afetam, diabetes descompensada, antibióticos, gestação e imunossupressão, todos sabem isso. O fungo facilita a aquisição e a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, intercorrências na gestação, no parto e no puerpério. E as recorrências, 4 ou mais episódios confirmados por ano, para alguns autores 3 episódios, já caracterizam as recorrências. Epidemiologia, vejam que interessante. É a segunda causa de vulvovaginite. Não, desculpa, já passei esse slide, esse aqui. No Brasil, num censo de 2020, havia 14 milhões de mulheres na idade reprodutiva. Se 75% delas vão ter um episódio, isso nos diz a literatura, então 2 milhões de mulheres. 5% terão recorrência, 720 mil mulheres. Mas acontece que os autores nos mostram que as recorrências, na verdade, estão atingindo 10% a 12% de mulheres em todo o mundo. Então, no Brasil, já em 2020, nós tínhamos 1.440.000 e tantas mulheres com candidíase recorrente. É um problema relevante? Não é. É uma coisa que realmente atrapalha a vida das mulheres. Etiopatogenia, nós já mencionamos, a Candida albicans é mais frequente, outras espécies, em geral, são menos virulentas, mas mais resistentes ao tratamento. A germinação aumenta a colonização e a invasão. Fatores facilitadores e inibitórios é o fungo contra a imunidade do hospedeiro. Desculpem. O citosol do fungo, ele tem receptores para os hormônios femininos. Eu tenho água aqui, Zé Maria, obrigada. É isso que você ia pedir, né? Muito obrigada.
Os lactobacilos, os bons, menos o lactobacilo iners, que tem uma genética menor, os lactobacilos do bem, eu diria, os fungos competem por nutrientes, eles interferem com a aderência do fungo, os lactobacilos, e eles liberam bacteriocinas. Obrigada, Bruno. Que protege, então, da infecção. Só que, isso da parte do hospedeiro, esse mouse some toda hora. Só que o fungo ele tem proteases e outras enzimas que fazem a invasão dos tecidos e os sintomas. E aqui eu mencionaria rapidamente aos senhores as alergias, a gente não teria tempo, mas na alergia nós temos um aumento do IgE. O IgE ele aumenta a prostaglandina, e a prostaglandina ela reduz a atividade dos linfócitos. Então, quem tem muita alergia tem mais tendência a ter infecção fúngica, e os sintomas são parecidos. Sintomas todos conhecem, corrimento, o principal é o prurido, irritação, ardor, enfim, todos conhecem isso. Os sintomas podem ser agudos, recorrentes ou crônicos. Geralmente, piores na fase lútea do ciclo menstrual, porque a progesterona torna o pH mais ácido e a progesterona tem ação imunossupressora, ela deprime a imunidade do trato genital. Outras causas, pensar alergias, vaginose citolítica, infecções e os problemas vulvares. Quais são os sinais? Eritema, edema, fissuras, escoriações, edema das mucosas. A literatura descreve conteúdo vaginal aderente, na prática nem sempre é assim. E outra coisa, os sintomas não são proporcionais à concentração de fungos. Eu posso ter pouco fungo e muitos sintomas, outra mulher pode ter muitos fungos e poucos sintomas. Depende da imunidade. Aqui alguns exemplos, todos conhecem também. Essa é a descrição clássica, né, que nem sempre a gente vê aqui. Aqui uma associação com conteúdo cervical purulento. Essa paciente era positiva para o gonococo. Aqui outras situações, e olhando as imagens, isso pode ser tudo. Pode ser candidíase, pode ser alergia citolítica, alergia pode ser vaginose citolítica e assim por diante. Aqui uma cândida kefir, rara e associada à imunossupressão. Outros exemplos aqui comparando, obrigada, Bruno, comparando a imagem clássica com a imagem que a gente vê mais frequentemente no dia a dia. Olhando o corrimento, não se faz diagnóstico. Há um erro de mais ou menos 70% pelo diagnóstico só pelo olhar, isso já foi demonstrado na literatura. Mais alguns exemplos, aqui o DIU. Retira o DIU, não retira o DIU, tem biofilme, não tem biofilme. Esse é um bom motivo para discussões. Aqui uma paciente, uma funcionária do Hospital das Clínicas, que nós atendemos no setor, estava sendo tratada de candidíase por 6 anos, porque ela queixava de candidíase vaginal. Ela tinha rosácea, que é uma doença imunológica que afeta o corpo todo praticamente, causando prurido. Olha aqui as lesões na face. Então, muito cuidado no erro diagnóstico. Ela tinha as enzimas hepáticas elevadas, provavelmente por uma hepatite medicamentosa de tanto antifúngico que ela estava tomando. Fatores de risco, todos conhecem, gestações, já foi mencionado. Intercurso frequente. Será que em algumas mulheres a relação desprotegida aumenta a candidíase? Aumenta sim, porque o sêmen tem atividade imunossupressora. Então, se a mulher tem uma tendência para a recorrência, a relação sexual frequência aumenta. Múltiplos parceiros, a mesma coisa. E aqui os fatores relacionados a doenças e comorbidade, antibióticos, redução da imunidade, imunossupressão e etc. Ou candidíase iatrogênica. Quando eu olho a paciente, eu falo, você tem candidíase, eu começo a dar antifúngico. Daí, aquele fungo comensal vai ficando resistente ao antifúngico. E daí ela passa a ter uma candidíase clínica. Resumindo a classificação feita pelo professor Sobel, e aqui adotada pelo CDC, nós dizemos que a candidíase é não complicada ou complicada. A não complicada são aqueles episódios isolados, e todos os tratamentos funcionam. E a escolha, você pode combinar com a paciente o que ela achar mais conveniente. Na complicada, é a candidíase severa ou com fatores predisponentes, na recorrente ou crônica, e quando eu tenho espécies não álbicas. Daí, há uma maior probabilidade de falha dos tratamentos curtos. Usualmente, requer uma terapia de manutenção, que também é discutível. E a maior possibilidade de falha dos medicamentos azólicos.
Depois nós vamos discutir rapidamente o tratamento. Como é que eu faço o diagnóstico? Já que a colonização é comum, o achado de fungo sem sintomas não é candidíase, ele está lá como comensal. Mas se há sintomas, então eu digo que é uma candidíase. Para o diagnóstico, eu preciso da história e da certeza do fungo. Estudos feitos por telefone nos Estados Unidos em farmácias, e depois vendo as pacientes, apenas 37% que se automedicam tinham candidíase. Nunca diagnóstico por telefone. O que se faz no consultório? Muito simples. Mede o pH, faz o teste de UIF para excluir vaginose. Se tem um microscópio, olha, eu faço isso. Super simples e rápido. Os métodos moleculares, logicamente, são sensíveis. E a cultura é o ideal, principalmente nas recorrências, porque se faz testes de sensibilidade. Aqui um exemplo do exame a fresco, aqui o GRAM e aqui a cultura. Teste exame a fresco positivo? Ok, diagnóstico negativo. Vou para o GRAM, porque ele é mais específico e mais sensível. Se negativo, eu peço a cultura. Eu só excluo candidíase se a cultura for negativa nessa sequência. Aqui outros exemplos de microscópio, a glabrata, cruzei, a albicans e a cândida tropicalis. Novamente, aqui o exame a fresco. Aqui um pedacinho de cândida, paciente do meu consultório extremamente sintomática, com pouquinho fungo. Aqui a vaginose citolítica, aqui a vulvovaginite alérgica. Tudo isso a gente vê no exame a fresco. E aqui um caso também de consultório, uma paciente sendo tratada só de candidíase, mas ela referia odor e o colega não dava atenção. Ela tinha os esporos do fungo e ela tinha as clucéus da vaginose bacteriana, vulvovaginite mista. E o tratamento? Aqui mostrando a ação dos antifúngicos, a célula do fungo, então a flucitosina age no núcleo, a terbinafina, ela vem nessa sequência, e age na membrana do fungo, na síntese do ergosterol. Os azólicos agem na síntese do ergosterol. Anfotericina B e nistatina, os poliênicos, eles mais causam poros na mucosa. E os mais potentes são do grupo da equinocandina, que afeta nessa enzima beta-glucansintetase, que sintetiza a chitina. A chitina é essa membrana mais dura do fungo, semelhante àquela casquinha do besouro, que é bem dura. Essa casquinha é composta também pela chitina. Então, a equinocandina é o mais poderoso. O que se usa na candidíase? O fluconazol, comprimido 150. Americanos têm 100, 150 e 200. Nós utilizamos mais 150. O cetoconazol, 2 comprimidos ao dia durante 5 dias. E o itraconazol, 2 cápsulas pela manhã, 2 cápsulas à noite. Na candidíase simples, ótimo, funciona. Efeitos colaterais: náusea, dor abdominal, cefaleia, cuidado com as enzimas hepáticas. Tratamento local: nós temos inúmeros cremes, desde o fenticonazol, clotrimazol, tioconazol, doses únicas, doses fracionadas, todos conhecem. A velha e boa nistatina. Efeitos locais, geralmente não existem, exceto alergia aos cremes. E eles rompem os preservativos, então orientar a paciente para não ter relações. Candidíase complicada, como o próprio nome diz, já é um pouquinho mais complicado. Quando os sintomas e sinais são severos, os guidelines preconizam 7 a 14 dias de tratamento local ou 2 doses de fluconazol. Os guidelines preconizam intervalo de 72 horas. É claro que existem outras experiências pessoais, mas numa apresentação nós colocamos, então, o que está oficial nos guidelines. Afastar os fatores de risco. Nós temos muitas mulheres imunocomprometidas no setor, algumas mulheres vivendo com HIV. Importante, gestantes, só tratamento local. Existem relatos na literatura de malformação cardíaca em gestantes que tomaram fluconazol. São poucos estudos, mas isso é um grande alerta para não usar o fluconazol na gestação. E daí, na complicada, eu ainda tenho suspeita de cepas não albicans e a recorrente. Espécies não albicans, de maneira geral, a literatura diz que elas são resistentes ao fluconazol. Porém, eu trouxe aqui a experiência do professor Paul New Jersey, que ele é
ele é de New Jersey também, do estado de New Jersey, onde ele levantou todos os casos de cândidas não albicans, no serviço dele, que é muito grande, é uma referência para a vulvovaginite. E ele viu que algumas cepas não álbicas respondem bem ao ácido bórico e algumas respondem bem ao fluconazol. O que ele sugere, já que é mais simples o fluconazol, o tratamento, tentar primeiro o fluconazol, não respondendo, vá para o ácido bórico. Mas lembrando que os guidelines dizem que essas espécies não respondem ao fluconazol. Aqui, então, é um pequeno parêntese sobre uma experiência pessoal de uma pessoa que realmente tem experiência no assunto. Recorrente. É essencial o diagnóstico correto, se precisar com a cultura, e o teste de sensibilidade é muito importante também, porque a resistência ao fluconazol está aumentando cada vez mais. O que dizem os guidelines? Fluconazol 150, 3 doses, com intervalo de 72 horas, e a manutenção semanal por 6 meses. Eu confesso que eu nunca usei semanal, no máximo que eu usei foi mensal. Essas mulheres, durante esse período, os episódios são controlados, raramente a cândida aparece na cultura, mas terminando o esquema, elas têm recorrências, que mostra que o problema não é o fungo, o problema é a imunidade. Fluconazol, atenção para mulheres tentando gravidez ou gestantes, raros casos de alergia ou intolerância. Ele é um potente inibidor do citocromo P450, não usar com terfenabina, loratadina, eritromicina, porque você pode ter interação de drogas. Em alguns casos, ele leva ao prolongamento do intervalo QT. Então, perguntar se a paciente é cardíaca. Nessas possibilidades, ou se eu quiser o tratamento local, eu vou usar, então, o clotrimazol, por exemplo, creme por 14 noites e depois 2 vezes por semana. Ontem eu li uma revisão recente dizendo que não há diferença na manutenção com tratamento local entre os diferentes produtos. Então, fica a ideia de que nós podemos usar o que nós preferirmos e reavaliar a paciente. Tratamento do parceiro não tem mostrado benefícios. Será que em todos os casos? Remoção do DIU. Isso é a literatura, não sou eu dizendo, mas eu concordo. Considerar para candidíase crônica ou recorrente, que não responde ao tratamento, porque existem biofilmes. Alguns cortam o fio de DIU para ficar bem pequenininho, para diminuir a superfície do biofilme. Resistência aos azólicos é mais frequente nos centros que recebem pacientes já tratadas, nos centros terciários. Aqui nós temos várias, consultório também. Cepas não álbicas, elas não são tão agressivas. 50% das mulheres não têm sintomas. O que a literatura sugere para a Cândida glabrata? Nistatina 30 dias, ou ácido bórico, lembrar que ele é embriotóxico por 2 ou 3 semanas, ou anfotericina B. Eu não tenho experiência com anfotericina, já que ela é usada para candidemia sistêmica, eu acho um pouquinho arriscado usar para vaginal. Outras cepas, Cruzei, Tropicalis, Cerevisiae, ou clotrimazol, ou nistatina, ou ácido bórico por tempo prolongado. Resistência ao fluconazol, cada vez mais frequente. As sugestões, aqui professor Sobel, ácido bórico ou nistatina, ele usa anfotericina manipulada, flucitosina ou anfotericina B com flucitosina, ele diz que usou raramente e eu não tenho a menor experiência. E agora, depois de 3 décadas com domínio do fluconazol, surgiram 2 novos antifúngicos orais, o Ibrax Fungerp e o oteseconazol. O Ibrax Fungerp, então, como que ele chegou? Ele tem amplo espectro, atividade contra álbicas e não álbicas, contra cepas resistentes ao fluconazol, formulação apenas 1 dia de tratamento. Ele é fungicida, enquanto os azólicos são fungistáticos. Ele tem um baixo risco de interação, a vida média de 20 horas, então ele penetra nos tecidos. Tudo de bom, não é? Professor Sobel, há mais ou menos uns 2 anos, ele cedeu um slide dele de um outro congresso. Eu liguei, conversei, perguntei o que tinha de novo, ele cedeu esse slide para mim. Uma simpatia, o professor Sobel. Então, ele falou dos 2 novos potentes antifúngicos orais para uso na candidíase e na recorrência. Ambos contraindicados durante a gestação. Estamos, nos Estados Unidos, aprendendo com essas drogas. Ambos irão competir com fluconazol e são mais caros. Lá custava $1.500. Daí eu liguei para o professor Sobel de novo há 3 dias para essa apresentação.
O Ibrax fungerp está fora do mercado americano. Professor, mas por que se é tão bom? Daí ele falou assim, alguns problemas com FDA, com alguns detalhes que eu não vou estar mencionando porque não cabe a mim, mas está fora do mercado, não se sabe se voltará para o mercado. Aqui o Ibrax fungerp, como era apresentado, tratamento um dia. Aqui, de novo, o Ibrax fungerp fora do mercado americano. Que eu saiba, uma empresa estava interessada no lançamento do Brasil. Então, eu não sei o que vai acontecer. E agora o que eu vou dizer é opinião minha, não representa a opinião do serviço, muito menos do professor Baracá, mas eu tenho uma preocupação muito grande, porque se os fungos são tão espertos, eles estão tão resistentes ao fluconazol, virando Cândida africana, Cândida auris, se a gente usar um antifúngico muito mais potente, como é que isso aqui vai ser daqui a 10 ou 20 anos? Será que não é melhor a gente tentar trabalhar com a imunidade? E aqui uma outra droga, o oteseconazol, que também foi lançado ao mesmo tempo, me parece, o Sobel não mencionou, eu também não quis perguntar mais, né? Mas ela não pode ser usada no período reprodutivo, ela é indicada para as recorrências e não no período reprodutivo, ela é teratogênica. Então, assim, a Cândida é um problema sério, tem recorrências, os medicamentos são limitados. Como é que fica a questão das vacinas, que está sendo tão discutida? Eu vou mostrar para vocês um pequeno estudo e vou dizer a opinião do professor Sobel. Eu busquei bastante na literatura, eu tenho muito interesse nessa área, e eu trouxe esse estudo, olha, avaliação pré-clínica de uma vacina lipossomal divalente no controle da candidíase invasiva, não é para candidíase vaginal. Esse é um grupo do Rio Grande do Sul, o que eles colocam? Que a candidemia leva uma mortalidade elevada. Nos Estados Unidos ocorrem 25 mil casos por ano, na Europa 79 casos por dia. O mais frequente é a Cândida albicans, aquela que era o comensal e translocou. E há um aumento de resistência dos antifúngicos. Ocorre pacientes catéter venoso central, cirurgias graves, nutrição parenteral, transplantados, enfim, todos que têm os fatores predisponentes muito sérios. O estudo nos lembra das defesas do corpo, a imunidade celular, TH1, TH17, com todos os seus elementos, e a imunidade humoral, anticorpos, apresentação. Então, esses autores, eles estudaram a imunidade de defesa do fungo, eles estudaram a agressividade do fungo e eles criaram uma vacina, que, na verdade, é um imunoterápico, que tem dois elementos de agressividade do fungo. Eles ligaram um lipossoma e criaram, então, esse imunizante. E o que eles avaliaram em ratas? Eles avaliaram a resposta imune, como é que ficaram os elementos imunes e como foi a clínica. E eles viram que houve um aumento da resposta imune, aumentando a apresentação de antígenos específicos e melhorando a resposta celular. Houve melhora clínica dos ratinhos que tinham candidemia e depois eles injetaram doses altíssimas de fungo que matam os ratinhos. E os que foram imunizados, eles sobreviveram. Então, é um estudo seríssimo que estuda a imunidade do hospedeiro e faz uma vacina com os fatores virulentos da cândida. Será que nós temos algum estudo assim para vacina de uso vaginal? Eu realmente estou procurando. E eu acho que nós precisamos, assim, sermos muito críticos no que nós aceitamos. Que haja estudos sérios para que nós possamos realmente utilizar vacinas. Novamente, minha opinião pessoal, que não representa a opinião, nunca isso foi discutido, mas essa é a minha opinião pessoal. E daí, com tantas coisas, tanta necessidade de estudos de vacina, como é que fica a nossa fitoterapia, né? Eu peguei um estudo feito em Portugal, por esse grupo de Portugal, da cidade de Bragança, em Portugal. E eles fazem um levantamento muito grande sobre a utilização dos extratos fenólicos de algumas plantas. E eles fazem também pesquisas in vitro e in vivo com animais. E eles demonstram efeitos bastante favoráveis. Então, eu deixaria aos senhores o questionamento, porque nós não estudamos mais, mas de uma maneira séria, não dando para ver se funciona, mas fazendo testes imunes e vendo como isso funciona. Eu acho que é uma necessidade. Eu penso que se a nossa flora tivesse na Alemanha, tudo isso já tinha virado medicamento, né? Como a camomila, por exemplo. É claro, né? A quem interessa, então,
a gente ter os medicamentos que são mais caros, mais dispendiosos e que parece que não estão agindo tão bem. Aqui eu trouxe um exemplo. Essa aqui é a nossa Araucária Chinus terebintifolia. Eu trouxe porque eu participei de um evento no Recife sobre vaginose bacteriana, eu nem sabia o que era. Eu apresentei o tratamento tradicional e um colega de Recife que está estudando apresentou os resultados da utilização dessa planta que está sendo lá comercializada. Parece que os resultados têm sido favoráveis. Agora, logicamente, minhas sugestões foram: faça um estudo mais sério, envolvendo também os fatores imunes. Daí peguei e fui na literatura, eu mesma fiz um levantamento no Medline e falei, ótimo, eu queria tanto levar uma coisa nova, alguma coisa que pudesse ser utilizada. Olha aqui, olha, esse estudo. Candidíase vulvovaginal, uma visão global das tendências atuais e das últimas estratégias de tratamento. O que eles falam como conclusão? Crescimento de resistência fúngica, opções limitadas. Há necessidade de novas drogas, e essas novas drogas são promissoras, só que essa aqui saiu do mercado. Opa, pera só um minutinho. Ai, ai, ai. E o que eles falam? Todo mundo acha isso. Novas pesquisas, novas terapêuticas e melhor estudo para as vacinas. Esse aqui é Caroline Mitchell, é uma professora da Universidade de Massachusetts. Ela publica muito, estuda muito candidíase há muitos anos. Eu acho que quem se dedica a um tópico há muitos anos merece pelo menos respeito, né? Porque a pessoa conhece aquilo. Ela faz uma boa revisão sobre os tratamentos. Ela diz que as vaginites levam a milhões de visitas médicas, têm custos. A candidíase e a vaginose recorrente, o tratamento deve ser prolongado. Os novos antifúngicos, o Ibrax fungerpes e o outro, são opções, mas também limitados. Probióticos, eles têm mostrado benefício apenas na vaginose recorrente. E na falta de resposta, considerar outras causas de vaginite e também a imunologia. Essa é a Caroline, é uma grande estudiosa de candidíase. Aqui vejam que interessante, olha, maio de 2025, bem recente. Então, são guidelines globais para o diagnóstico e manejo da candidíase, uma iniciativa. Vejam os senhores. A Sociedade Europeia de Micologia Médica, a Sociedade Internacional de Micologia Humana e Animal e a Sociedade Americana de Micologia. Olha tanto de autores que trabalharam nesses guidelines, que foi publicado em maio agora. Veja as conclusões. Espécies de cândida podem ser patógenos fatais, eles provocam infecções superficiais na mucosa e invasivas. Emergência de cepas resistentes, como a Candida aureus. Utilizar microscopia, cultura, temos biomarcadores e biologia molecular. Antifúngicos. Equinocandina, aquela que atuava naquela membrana dura do fungo, que parece a membrana do besouro, é o Resafungin, é a primeira opção para candidemia. Anfotericina B e flucitosina é a segunda opção. Como é que eu vou usar isso aqui para candidíase vaginal se é a segunda opção para candidemia sistêmica? O fluconazol é uma opção, em alguns casos, o Ibrax fungerpes que saiu do mercado e o oteseconazol. A necessidade absoluta de cuidado e responsabilidade na abordagem, assegurando o uso apropriado de antifúngicos. Não se dá antifúngico para qualquer queixa vaginal. E novos desafios é a disponibilidade de novos antifúngicos e o manejo dos mesmos. E novos guidelines para aprimorar o manejo, mas que sejam adaptáveis a cada local. Ou seja, todo esse grupo enorme de autores super qualificados não encontrou nada de novo para adicionar nos nossos tratamentos. E aqui eu trago uma publicação já antiga, mas do grupo que eu respeito muito, 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 que é do professor Werner Mendelin, da Alemanha. Ele também é um grande estudioso. Olha o que ele fala. O estresse, ele coloca nesse paper, o estresse como causa da candidíase recorrente e a falta de efetividade do tratamento convencional. Ele diz, o grupo dele todo diz, que a candidíase não pode ser tratada efetivamente só com antifúngicos. O estresse é a principal causa de candidíase, nem sempre os fatores somáticos. Foi demonstrado que o cortisol ele tem a capacidade de lesar os receptores imunológicos das células epiteliais. Portanto, o estresse afeta mesmo. Não é aquela, é psicológico, não é isso.
Ele demonstra 2 estudos, vou falar rapidamente. Ele avaliou 309 mulheres que ele seguia, algumas com cândida simples ou recorrente, outras sem cândida. Ele viu que as mulheres que tinham algum tipo de estresse num período de tempo prolongado, elas desenvolviam candidíase, ou simples ou recorrente. E depois ele demonstrou a ineficácia do tratamento antibiótico isolado. 2 grupos de recorrentes. Um ele só deu o tratamento, outro ele deu o tratamento e assistência psicológica. Logicamente, a evolução do segundo foi maior. E nós estamos com uma pesquisa nesse sentido. Quais são as conclusões? Fatores psicossociais, particularmente o estresse, são a causa primária da candidíase. Os fatores somáticos que acompanham a doença têm pequeno significado estatístico na explicação das recidivas. O tratamento tradicional com antimicóticos apenas influencia os sintomas, mas não as causas e a possibilidade de recidivas. A efetividade do tratamento apenas pode ser aumentada com a reorientação completa das causas de candidíase vaginal. E existem casos e casos e casos que eu poderia contar para os senhores sobre o que desencadeou a candidíase. E se aquilo ficar no passado, a pessoa não sai das recorrências. E aqui, finalizando, eu queria apresentar o Quino, que era um jornalista que nasceu na Espanha e depois ele mudou para a Argentina. E ele criou uma personagem que era uma menina de 6 anos, e era uma menina inteligente, questionadora, e ela não se conformava com algumas coisas que ela via no mundo. O Quino publicava folhetos nos jornais, isso se disseminou pelo mundo, e essa menina, depois, ela virou o símbolo da criança na Organização Mundial de Saúde. Alguns talvez lembrem que era Mafalda. E a minha filha, quando era criança e adolescente, ela gostava muito da Mafalda. E às vezes a gente tinha algumas discussões assim mais acaloradas. E no fundo eu via que ela e a Mafalda estavam certas. E a Mafalda tinha umas frases interessantes. Vejam. De tanto poupar com a educação, ficaremos ricos em ignorância. Eu gosto das pessoas que dizem o que pensam. E, acima de tudo, eu gosto das pessoas que fazem o que dizem. O que ela diria frente a essa situação da candidíase vaginal? E eu li uma frase também que eu achei que tinha muito a ver com a explanação de hoje. A Mafalda perguntando: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Será que eles ajudam na candidíase? Eram essas as considerações. Muito obrigada. Parabéns, professor Yara. Excelente apresentação. Fez uma atualização muito boa sobre o tema. Aqui, professor. Coloca agora o tema em discussão. E parabéns mais uma vez. Obrigada, professor Bosini. Você escreve sobre o silêncio depois. Bom, Yara, eu sou seu fã incondicional no assunto. Nossa, que emoção, Nilo. Eu nunca soube disso em todos esses 40 anos. É que você não deve prestar atenção nas coisas que eu Olha, falo. tá vendo como é que... Mas no passado você dava umas aulas nesse sentido, brilhantes como hoje, e você falava das pacientes que tinham alergia. Inclusive que elas tinham que, não só roupa íntima, elas mesmo lavarem, passar ferro, aquelas coisas. Ainda existe ou deixou de existir essa colocação? Porque você falou agora no finzinho desse assunto dos problemas das pessoas que têm transtornos emocionais, digamos assim. Primeiro, sabe, Nilo, nem chega a ser transtorno emocional, é a maneira como a pessoa recebe o dia a dia, né? Algumas são mais sensíveis. A alergia existe sim, está cada vez pior pelo nosso meio ambiente, alimentação, vestuário. E a alergia, você tem o aumento do IgE, que aumenta a prostaglandina, que reduz a proliferação de linfócito e facilita a cândida. Então, você pode ter alergia sozinha, dando prurido. Você pode ter alergia precipitando a cândida e dando mais prurido ainda. Então, as alergias são fundamentais. Alimentos, vestuário, meio ambiente, produtos. Quantos produtos são propagados como higiene íntima? E todos sabem isso, que na verdade causam alergia. Então, você tem toda a razão, existe sim. Gustavo. Oi, Yara, Oi. parabéns. Obrigada. Eu vi aquela frutinha ali, e na verdade é aroeira, né? Eu falei araucária, deve ser aroeira. É Desculpe, aroeira. pode ser. É interessante Desculpe. porque esse negócio... Começa com quando... A, né?
professor é do interior, ele sabe isso, quando passa na pele da gente, causa uma reação alérgica impressionante, né? Por isso que eu achei interessante que uma coisa que causa, de repente, causa uma reação dérmica, de repente é melhor para tratar, mas é muito interessante. É a folha que eles usam, são as folhas. Não, mas eu não conheço muitas coisas, mas eu vi. Ô Yara, eu queria te perguntar um pouquinho a respeito da questão do papel do microbioma vaginal, porque hoje em dia está ficando cada vez mais disponível isso aí, e tem algumas questões, principalmente com relação à questão da imunidade ali causada pela própria composição da flora, né? Que eventualmente estaria relacionada com essa, vamos dizer assim, com esse gatilho para a manifestação clínica da Cândida. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Sim, ótima pergunta. Na verdade, a gente sabe que o microbioma é que dá o tônus no meio ambiente vaginal. As comunidades foram classificadas, existe uma classificação para 5 tipos de imunidade. 3 tem lactobacilos do bem, que são o Gasseri, o Gensine e o Grispatus. O lactobacilo iners, ele não tem essa ação protetora, então ele está associado tanto com vaginose quanto candidíase, e algumas mulheres não têm lactobacilo nenhum, elas têm maior chance de infecções. Agora, Gustavo, eu vou pedir, se o professor permitir, que você dê sua opinião, porque assim, na prática mesmo, na prática clínica mesmo, nessa área que eu trabalho, que é uma área relativamente simples, eu praticamente não tenho utilizado o microbioma a não ser para estudo. Porque na prática mesmo, para candidíase, vaginose bacteriana recidivante, coisas mais simples resolvem. Não sei a sua opinião. Espera. Não, queria até trocar um pouco de experiência, porque, na verdade, a gente está em processo lá que apresentaram lá no Fleury para a gente implantar. E eu tinha essa mesma opinião sua. Implantar o quê? O microbioma? Implantar o microbioma lá. Vaginal. Né? E porque tem alguns laboratórios já oferecendo e Sim. tal. E aí eu tinha essa mesma relutância que você tem. Mas a gente viu vários casos interessantes, principalmente de candidíase de repetição, ou então de vulvovaginia de repetição, em que mudava completamente o tipo de conduta, muito baseado exatamente no perfil de lactobacilos que tinham. Eu nem sabia dessa história de lactobacilos, que o Inner ele era do mal, do mal, né? o Inner E às vezes ela tem uma preponderância de Inner, e muitas vezes você faz escolhas terapêuticas. Então, no fim das contas, com vários casos que foram apresentados para a gente, da literatura, pelo pessoal da infectologia, a gente acabou se convencendo de que talvez a gente seja interessante mesmo para esses casos. Não, obviamente, pedir para todo mundo, assim, como uma coisa meio de marketing, né? Mas que tem uma solidez científica interessante. Que Vamos fazer uma pesquisa? Professor Baracá? É interessante isso. Então, assim, eu ia falar, viu, Yara? uma pesquisa. A gente tem uma parceria com o Fleury, uma parceria acadêmica, Perfeito. Científica, e a gente poderia juntar esforços nesse sentido. Daí é muito interessante. Perdão. A gente também vai ter que pensar na proposta terapêutica, porque, como eu sei, elas são extremamente limitadas. Eu participei de alguns eventos onde foi mais discutido o microbioma. Então, por exemplo, vaginose. Faz o microbioma, encontra lá um dialaster, o que você faz aí, se você tem aquelas opções? Uma paciente no consultório, ela chegou com uma pasta de exames, inclusive vários de microbiomas. Uma colega tão desavisada, judiação, tratou a paciente com antibiótico por 30 dias, gente. Acabou com a flora vaginal, porque ela queria matar uma bactéria que veio no microbioma que ninguém conhece e a gente não sabe a sensibilidade. Então, Gustavo, eu acho que pesquisa, maravilha, vamos fazer. Mas a gente precisa muita cautela, né? Porque a gente tem muita pressão também de fora. Sim. Faça isso, trate assim. E eu, pelo menos, tenho uma postura um pouquinho mais crítica. E agora que tem probiótico, pré-biótico, tudo. Outra coisa, está tendo uma outra tese, né, professora Carolina, sobre probióticos. Ela trabalha na indústria, uma indústria que fornece probióticos para as indústrias. E ela tem todo o interesse em conhecer melhor sobre probióticos. Então, a pesquisa dela vai ser muito interessante. Eu espero que eu possa trazer alguma coisa. O que a literatura diz para candidíase, os resultados realmente não são animadores. Para a vaginose bacteriana, alguns resultados são animadores. Então, ainda controvérsios. Professor Jesus. Yara, parabéns.
A paciente na pós-menopausa chega para a gente queixando de uma atrofia vaginal, de uma vagina atrófica. E eu vou dar uma reposição hormonal para ela. Qual a relação da terapia hormonal sistêmica ou local com a candidíase? Eu não sei te responder, Jesus, outro motivo de pesquisa. O que eu sei é que o número de pacientes na menopausa e pós-menopausa em uso de terapia hormonal, elas têm maior incidência de candidíase. Isso é um fato comprovado. Agora, sobre diferença, eu não sei te explicar, a gente pode estudar também. Ô, Yara, parece, viu, Jesus, que trabalhos mais antigos mostravam alguma ligação com receptores de estrogênio locais. De estrogênio. Que as células mas depois têm, nunca mais saiu mais nada. Tanto que as mulheres que fazem no período reprodutivo, que usam anticoncepcional hormonal, elas têm, dentre uma série de fatores, mais predisposição, teriam mais predisposição para candidíase. Com certeza. Mas aí eu acho que entra muito o que a professora Yara falou, o estresse, fatores imunolocais, uma série de mais atividade sexual também, que poderia fazer microfissuras e funcionar como porta de entrada. Mas, professor, interessante, até ver a repercussão no sistema imune, Zé Maria, da terapêutica oral e local. A gente até isso pode. Estudar fator imune é fácil, é só coletar a secreção vaginal de determinado jeito, pedir para o Steve. Olha, nós temos uma sala no LIM, nós temos uma sala no LIM, que hoje o professor Manuel tem utilizado também, que é uma sala que seria para estudo de mucosas. Então, ela está lá disponível. Posso então, divulgá-la? Da gente conversar e ver, trazer o professor Steve também, que seria uma oportunidade muito grande de juntar forças nesse sentido ali. Posso falar só uma coisa que eu esqueci? A gente tem feito, começando pesquisas com o Instituto de Medicina Tropical na virologia. Então, você tem o microbioma e você tem o viroma. Saiu recentemente uma publicação, uma tese de uma aluna, a quantidade de vírus que há no meio vaginal. Trichomonas vaginalis é infectada pelo menos por 5 tipos de vírus. Então, como age o viroma com o microbioma? Quer dizer, são uma série de coisas que eu acho que a gente tem que estudar em conjunto e achar respostas. E tem que ser estudos livres, independentes, sem pressão, para que você vá para um lado ou para o outro. Essa, novamente, é a minha opinião, Yara, não estou falando em nome da clínica, mas é o que eu penso. Professora Ceci, da fitoterapia também. Obrigada. Yara, você sempre me deixa contente de ver como você é uma pessoa que se atualiza, como você é uma pessoa que estuda. E isso, eu acho que só tenho que lhe dar parabéns. Obrigada, Ceci. Uns 50 milhões de anos atrás, eu li um estudo em que se preconizava fazer embrocação com iogurte na vagina para tratamento de leucorreia crônica, fundamentalmente de candidíase. Eu acho difícil prescrever isso para paciente, porque se você diz assim, a senhora vai fazer embrocação com iogurte, ela olha para a sua cara e diz, a mulher está louca. Mas eu queria saber a sua opinião. Tinha outros produtos que usava também, né? Também permanganato de potássio. Tinha algumas coisas que se usava no passado para diminuir o prurido intenso, né? Professor Yara. Teve esse estudo mesmo, Ceci, querida Ceci. Mas depois teve outro estudo mostrando que esses lactobacilos, ou esses que tem no iogurte, são totalmente diferentes dos saudáveis da flora vaginal. Então, nada de colocar iogurte. Embrocações com coisas, complicado. Tem um produto que ele tem sido descrito para embrocações vaginais, é um pozinho diluído, que eu acabei de fazer uma revisão, inclusive, para a empresa, dizendo que embrocação não. Mas ele tem uma atividade calmante externa, então aquilo pode utilizar compressas. Banho de assento também não, porque você mistura os orifícios, os bichinhos ficam na água e os do reto entram na vagina. Mas nada assim, produtos comerciais comestíveis, nada para colocar na vagina. Coma iogurte, quem sabe melhora a flora de alguma maneira. Muito bom. José Maria? Professora Yara, parabéns. Obrigada, Zé Maria.
muito clara, precisa, mostrou para a gente uma revisão, inclusive com assuntos e dados novos, né, com antifúngicos. Mas a minha dúvida em relação ao microfilme dos fungos, porque colocam muito que a recorrência pode ser devido ao biofilme, tanto a resposta também pode estar aumentada ou diminuindo dependendo do biofilme, e a gente sabe que o biofilme também é uma defesa normal, às vezes, de muitos, não só de fungos, mas de outros micro-organismos. E eu queria saber também a relação disso em relação ao ácido bórico. Porque ácido bórico, alguns colocam, olha, você poderia aplicar o ácido bórico antes e depois até o antifúngico teria uma ação maior. Isso tem alguma evidência científica? E a outra pergunta é sobre epigenética do fungo, né? Que você mostrou que tem genes que são ativados. A epigenética é semelhante ao ser humano e o lactobacillus ele também pode contribuir nessa regulação epigenética do fungo? Ele está parecendo o Sócrates. A minha filha estudou filosofia e falava assim, o Sócrates ele nunca responde a uma pergunta, ele faz outra pergunta para o aluno. Você está me colocando nessa situação. Depois você manda o Pix para ele, viu? Imagina. Biofilme. Os fungos formam biofilme, bactérias formam biofilme, lactobacilo também. Tanto que na questão do Ju, há muito tempo atrás a gente fez um trabalho com Maurício Abrão e o Marcos Euler, que era da biologia, tirava, bastante tempo mesmo, tirava o Ju, mandava para a biologia da USP, tinha biofilme. Então, os biofilmes acontecem. Tem uma coisa que eu posso dizer que é uma experiência pessoal, mas essa não tem problema nenhum. Quando a paciente tem um quadro muito intenso de candidíase, você está examinando, não custa retirar todas as hifas, e se você faz uma embrocação com violeta de genciana diluído, isso ajuda a quebrar o biofilme. Alguns estudos na literatura dizem que, provavelmente, o uso do ácido bórico quebraria os biofilmes, mas não há comprovação científica. Eu nunca pensei em usar o biofilme antes, eu tenho feito o inverso. Às vezes eu trago, agora experiência pessoal, professor, não é literatura. Conversa com o professor Sobel também. Às vezes eu trato a candidíase e depois eu dou o ácido bórico por um período curto e, eventualmente, uma manutenção por um período curto também. Falando em Sobel, me permite um minutinho. Eu perguntei também eu chamo de Jack, né, o Jack Sobel, perguntei sobre vacinas, o que tinha no mercado. Ele disse assim, nada. E não há evento sobre candidíase vaginal no mundo que eu saiba que o Sobel não seja convidado. Então, a gente precisa de vacina, mas com um estudo sério. Não dá para aplicar e ver se funciona. A gente primeiro tem que ver como funciona e depois começar a usar, minha opinião. Genética de fungo, não sei muito ainda, José Maria, mas é uma coisa para a gente estudar também. Tá? Tem bastante coisa que pode ser vista. Bem, antes de terminar, comunicar que, agora há pouco, questão de 1 hora, nasceu o primeiro caso na América Latina com sucesso de transplante de útero de doador vivo. E nasceram três conceptos com um peso de aproximadamente 900 gramas. Foi uma gravidez trigemelar, um dos fetos era monocoriônico biamniótico e o outro uma gravidez normal, de um feto só. Acabou de nascer também os 3, a mãe está bem também, então eu posso comunicar que é o primeiro caso da América Latina de transplante de doador vivo com sucesso, e eu não sei dizer se é o primeiro com trigêmeos no mundo, mas isso nós vamos ver depois. Então, só dando essa notícia, isso acabou de acontecer ao redor de um pouquinho antes das 7 horas da manhã, eu estou acompanhando desde a madrugada já, e é uma notícia boa. E aí eu quero pedir uma salva de palmas para o nosso querido Sérgio Ribeiro, pelo aniversário dele. Professor Baracá. A festa vai ser, brincadeira, porque dia 22 tem o jantar da Sogesp. Quem for lá no jantar da Sogesp pode comemorar o aniversário do Sérgio também. Professor Baracá. Oi, Geraldez. Bom dia. Posso fazer uma pergunta, professor? Pois não. Professor Iara,
parabéns pela sua exposição, achei extraordinária, muito boa. E o tema é muito importante, porque é como ela mesmo disse, é do dia a dia do ginecologista. E a gente encontra muito, ela falou mesmo, pacientes que a gente pede a citologia convencional e vê a microbiota vaginal e verifica que elas apresentam lactobacilos. Eu acho que o lactobacillus, como acho que ela mesmo falou, é protetor para a paciente. Eu acho que pacientes que têm lactobacillus, geralmente, eu acredito que são protegidas, assim. Eu fico, às vezes, com receio de medicar alguma, porque tem lactobacillus associado com cândida, ou então com algumas bactérias. Quais são as bactérias? Porque aqui no nosso meio a gente verifica muita frequência da Gardnerella vaginalis. E essa dá um odor fétido, e eu às vezes pergunto à própria paciente, eu digo, a senhora sente algum? Ela diz, sinto. Aí a gente vai ter que medicar. O que é que a senhora fazia com isso? Uma paciente que tenha esses comemorativos que eu falei agora para a senhora. Uma aula brilhante e que eu gostei bastante. Muito obrigada, professor. O senhor está perguntando sobre citologia, onde aparecem lactobacilos... E cândida. Exatamente. Cândida. E aparece também a Gardnerella, o Haemophilus vaginalis. Vaginite mista. O senhor está dizendo uma vaginite mista. Tá. Mista. Existem discussões sobre se a vaginose bacteriana assintomática, no caso, imagino que não haja sintomas, deva ou não ser tratada. A literatura é controversa, na minha opinião, deve ser tratada pela possibilidade de complicações. Com relação à cândida e lactobacilo, é uma pergunta bem difícil, porque o excesso de lactobacilos, o senhor pode ter até uma citólise causando sintomas que são semelhantes à candidíase. Uma paciente minha, se ela tivesse sintomas, o que eu faria? Com sintomas, eu trataria a cândida. Se desaparecesse a cândida e os sintomas permanecessem, é o caso de uma conversa com a paciente, explicar que aquilo é a flora natural. Não sei se eu respondi ao senhor, ou se eu mais ou confundi. Muito obrigado. Bom. Então, vamos dar por encerrada a nossa reunião. Um bom congresso a todos. Obrigado.